Boa noite. Boa noite. Chega ao Brasil o primeiro lote de vacinas pediátricas contra o coronavírus. Quase um mês depois da aprovação da Anvisa. A Fiocruz alerta para o aumento na ocupação de leitos de UTI para Covid. Profissionais contaminados pela Ômicron desfalcam o sistema de saúde. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que a maioria das pessoas internadas não se vacinou. A chuva põe mais 33 cidades em situação de emergência em Minas Gerais. Um morro desaba sobre um casarão do século XIX em Ouro Preto. Enchentes afetam ainda municípios do Tocantins e do Pará. A Human Rights Watch divulga o relatório anual sobre os direitos humanos no mundo. E o capítulo sobre o Brasil lista uma série de ameaças do presidente Bolsonaro à democracia. O Jornal Nacional está começando. As primeiras doses da vacina infantil contra a Covid chegaram ao Brasil hoje de madrugada. Foram 4 semanas de espera desde que a Anvisa aprovou a imunização de crianças de 5 a 11 anos. O voo chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. De lá, as vacinas foram levadas para o centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, já na região metropolitana. Mais de 1.200.000 doses serão distribuídas de acordo com a população infantil de cada estado. A previsão do Ministério da Saúde é de que até amanhã todos os estados estejam com a vacina, para que as prefeituras organizem o calendário. A vacina pediátrica da Pfizer é a única autorizada para uso em crianças no Brasil até agora e é diferente da aplicada em adultos. Até o frasco tem outra cor, é laranja. O ministro Marcelo Queiroga disse que até o fim de março o Brasil vai receber 20 milhões de doses. Para imunizar todas as crianças de 5 a 11 anos do país, é necessário mais que o dobro, 41 milhões de doses. A autorização da Anvisa foi no dia 16 de dezembro, quase um mês atrás. Mas o Ministério da Saúde postergou a decisão. Entre outras medidas, resolveu fazer uma consulta e uma audiência públicas antes de incluir as crianças na campanha de vacinação contra a Covid. Enquanto isso, nos laboratórios, os testes positivos do público infantil foram aumentando numa velocidade que deixou os médicos em alerta. A infectologista de uma rede de laboratórios que faz 20 mil testes por dia em todo o país diz que ainda não tinha visto uma quantidade tão grande de crianças diagnosticadas com Covid. Ontem, as crianças entre 0 e 13 anos, o percentual de positivo foi de 41,7%, muito semelhante ao percentual de adultos positivos. Então, o que a gente percebe é que isso foi visto ao longo da evolução da vacinação no Brasil, é que a população que era vacinada, o percentual de testes positivos caía e a população não vacinada aumentava. E é o que acontece com as crianças hoje. Este hospital público em São Paulo é referência no tratamento da Covid em crianças. Em dezembro, havia apenas uma internação. Neste mês, já foram 12, 2 em UTI. O superintendente do hospital reforça a importância da imunização das crianças para reduzir esses números. As experiências foram realizadas, os estudos foram feitos e já não há mais dúvida em relação ao benefício que a vacinação pode trazer para essa faixa etária de 5 a 11 anos. Então, quanto mais a gente massificar, quanto mais a gente disseminar a vacinação, uma proteção maior para toda a população. Essa também é a opinião do médico Ricardo Fonseca, do Hospital Sírio-Libanês. A vacina é segura e é efetiva. Existe a recomendação de todas as entidades de classe e a experiência internacional de vacinação nessas faixas etárias não demonstrou nenhum grave problema que possa trazer alguma insegurança para que os pais não vacinem seus filhos. O André, de 9 anos, e a mãe dele testaram positivo depois de passar alguns dias com os parentes na semana passada. Eu fiquei sem chão. Principalmente por ele, que não tem nenhuma dose. Eu agradeço muito pelo meu filho não ter tido nenhuma complicação mais grave. Ele se queixa um pouco de falta de olfato, mas também dos males o menor, né? E eu vou vaciná-lo sim. Com certeza. Enquanto os brasileiros esperavam pela decisão do governo sobre a vacinação infantil, o ministro Marcelo Queiroga chegou a dizer que a pressa é inimiga da perfeição.
tentando justificar a demora para essa decisão. Mas hoje o discurso era outro. O ministro defendeu a necessidade de vacinar todos os brasileiros. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, felizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Mesmo que os estados e municípios acelerem a imunização das crianças, não vai dar tempo para estarem todas vacinadas quando as aulas começarem. Mas os médicos têm um incentivo para os pais. O sentimento do Bernardo ansioso até é o mesmo da mãe e de milhões de famílias em todo o Brasil depois de tanto tempo sem aula presencial. E especialistas afirmam que os benefícios vão muito além do ensino formal. A volta para a escola permite o convívio com outras crianças e, em muitos casos, garante alimentação mais equilibrada. A vacinação das crianças de 5 a 11 anos foi autorizada pela Anvisa no dia 16 de dezembro, mas só 20 dias depois o Ministério da Saúde divulgou o calendário. O Brasil tem 20 milhões de crianças nessa faixa etária. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, diz que mesmo sem o esquema vacinal completo, é possível voltar às aulas presenciais com segurança para alunos e professores. As escolas não podem fechar e que sim, obedecendo todos os protocolos de forma rígida, a escola ainda é o cenário mais seguro para as nossas crianças. O que pode dar a segurança ao pai de levar o seu filho para a escola é a garantia de que a escola onde ele vai, para onde ele vai levar seu filho, siga rigidamente os controles não farmacológicos, que são distanciamento, o uso adequado de máscaras. Nesta escola em Belo Horizonte, todos os protocolos estabelecidos pela Prefeitura estão mantidos e outros vão ser criados. Crianças menores agora vão estudar em salas mais espaçosas, com um distanciamento maior entre as carteiras. E a primeira lição do ano foi preparada bem do jeitinho delas, com muitas cores e desenhos, para mostrar a importância de uma volta às aulas segura. No quadro, lições básicas de cuidado pessoal e com os colegas. Hoje a equipe, os adultos da escola já estão todos vacinados, né? Agora faltam as crianças. O pediatra Daniel Becker reforça que é fundamental para as crianças poderem voltar às aulas presenciais e diz que cada um tem um papel importante para garantir a segurança de todos. O médico diz ainda que, diante de qualquer sintoma, os pais não devem mandar o filho para a escola. Não é concebível, no meio de uma onda da Ômicron, que é altamente transmissível, mesmo ela causando casos pouco graves, a gente mandar uma criança para a escola com qualquer tipo de sintoma, coriza, dor de garganta, febrícula, dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, tudo isso podem ser sinais, todos podem ser sinais de um início de Covid. Portanto, crianças com qualquer tipo de sintoma devem ficar em casa, serem testadas e aí sim comunicar a escola e decidir a partir daí. Um boletim da Fiocruz registrou o aumento da ocupação de leitos de UTIs em vários estados. Esse foi o hospital de referência para tratamento de pacientes com Covid no Rio de Janeiro. Foi até novembro do ano passado, quando o seu Adelino, o último internado, recebeu alta. Saiu sob aplausos, deixando em todos uma sensação de alívio, de vitória sobre a pandemia. De lá para cá, o Hospital Municipal Ronaldo Gazola parou de atender pacientes com Covid. Mas agora teve que abrir as portas de novo para eles. E há 5 dias passou a receber apenas infectados pelo coronavírus. Apesar, de forma geral, a gente ter a gravidade dessa variante menor, a gente percebe que os casos que são acometidos por um nível de severidade maior, eles estão
justamente naqueles pacientes que optaram em não se vacinar. O número de casos da doença se multiplica na cidade do Rio e se reflete nos hospitais. No dia 7 de janeiro, havia 47 pacientes com Covid internados na rede pública no município do Rio. Hoje, já são mais de 280 e a maioria não tomou a vacina. A explosão de casos da variante Ômicron tem provocado alta nas taxas de ocupação de UTI Brasil afora. Mas a Fiocruz deixa claro que a situação é diferente da que vivemos em 2020 e 2021. Há menos leitos abertos nesse momento e, apesar da taxa de ocupação em alta, o número de pacientes internados é bem menor do que em momentos graves da pandemia. O Observatório Covid-19 da Fiocruz mostra que 4 capitais estão na zona de alerta crítico. Goiânia tem 94% de ocupação dos leitos de UTI, Fortaleza 88%, Belo Horizonte 84% e Recife 80%. E outras 6 estão em alerta intermediário. Entre os estados, Pernambuco é o único na zona de alerta crítico. Outros 7 estados e o Distrito Federal estão na zona intermediária, com taxas que variam de 61% a 74%. A gente tem um alerta, não vamos minimizar a Ômicron. Por outro lado, o cenário é outro. Nós não estamos falando assim de colapso do sistema de saúde como falamos há um ano atrás, né? Principalmente entre março e junho. A vacinação tem sido fundamental para evitar que pacientes com Covid precisem de internação. Mas mesmo diante de um cenário com menos casos graves, os pesquisadores da Fiocruz afirmam que o aumento na taxa de ocupação dos hospitais exige atenção das autoridades, que devem estar preparadas para abrir mais leitos se for preciso. A vacinação está fazendo imensa diferença e esse alerta ele remete para a necessidade de que os gestores estejam atentos, monitorando dia a dia e avaliando a necessidade de abertura de leitos. E ao mesmo tempo em que aumenta a procura por atendimento, os hospitais estão lidando com a falta de profissionais afastados por terem contraído Covid. Nem é preciso entrar para descobrir que o pronto-socorro está cheio. O aumento da procura por atendimento é visível na porta de hospitais públicos e nas salas de espera de hospitais particulares também. Nesse laboratório particular, a procura por testes de Covid aumentou tanto que a fila veio parar na calçada. Só aqui, do lado de fora, nós contamos quase 40 pessoas. Isso sem falar naquela fila de carros para o atendimento drive-thru que está dobrando a esquina. Enquanto a procura só aumenta, unidades de saúde de várias partes do país sofrem com a falta de funcionários. Em Maceió, 40 profissionais já foram afastados, segundo a Secretaria de Saúde. Em Porto Alegre, o número triplicou em uma semana. Já são pelo menos 1.228 trabalhadores com a confirmação ou suspeita de infecção pela Covid. A Prefeitura de Guaxupé, no sul de Minas, mandou para casa 90 funcionários de postos de saúde e da Santa Casa da cidade. Desde dezembro, no Rio, o número de afastados por síndromes respiratórias chega a 5.500. Em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde contabiliza 1.700 afastamentos na rede pública. Parece pouco diante do quadro de mais de 170 mil funcionários. Mas preocupa, porque pega equipes cansadas depois de quase 2 anos de pandemia. Chega a ter aumento de 30% na procura por atendimento de casos leves e moderados nos prontos socorros e pronto atendimentos. Do pico da segunda onda, por exemplo, nós tivemos que enfrentar 30 mil pacientes internados no mesmo dia. Hoje nós temos 5.500 pacientes internados, mas nós já temos uma extenuação muito grande dos trabalhadores da saúde e é um momento desafiador. Um levantamento do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo dá uma ideia da sobrecarga de trabalho. Quase 82% dos entrevistados dizem que estão atendendo mais pacientes. 41% relatam ter sofrido agressões verbais e 33% que a jornada de trabalho aumentou. Uma rotina bem conhecida pelo Rodrigo, que é enfermeiro num pronto-socorro público de São Paulo. Como é que você tem saído do trabalho nesses dias? Exausto. Primeiramente, é difícil da gente conseguir sair no nosso próprio horário.
Passamos 12 horas no plantão, mas a realidade é passar pouco mais, 13 horas de plantão para conseguir auxiliar os colegas e isso com essa grande quantidade de pacientes. A direção do Instituto Emílio Ribas, referência em doenças infecciosas, fez um apelo aos médicos de todos os setores do hospital para cobrir os buracos na escala de trabalho. São profissionais que estão aí na linha de frente, em locais como pronto atendimentos e unidade de terapia intensivas, e que são difíceis às vezes da gente conseguir colocar novos profissionais, substituí-los de forma tão rápida. O desfalque nas equipes de médicos e enfermeiros acontece de repente e preocupa quem continua trabalhando. Você começa um plantão e repentinamente você está com -2, -3 em um único dia de uma vez só no plantão. Significa medo. Infelizmente é uma palavra pesada, entretanto, medo e ansiedade são palavras que descrevem um pouco do que a gente vem vivendo atualmente nessa nova onda. O governo de Santa Catarina emitiu um alerta sobre o aumento de casos. Tem filas nas unidades de saúde, nos ginásios e até em terminais de ônibus, locais improvisados para receber quem precisa saber se está ou não com Covid. Estou com alguns sintomas, característica um caso suspeito. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui como é que está a fila. O pessoal aguardando ali para ser atendido. E os resultados dos testes mostram que toda essa preocupação não é por acaso. Nos últimos dias, a transmissão da doença acelerou em Santa Catarina. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, durante todo o mês de dezembro foram um pouco mais de 10.600 novos casos conhecidos. E só nesses 13 dias de janeiro já foram quase 43 mil. O governo do estado não adotou novas medidas de restrições, mas emitiu um alerta pedindo que a população reforce os cuidados. E ressaltou que a média móvel de casos novos confirmados entre a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro teve um salto de 269%. As consequências dessa disparada de casos já começam a aparecer. Os serviços de saúde, principalmente no litoral de Santa Catarina, onde tivemos festas maiores, estão absolutamente lotados de pacientes com síndrome respiratória. É importante ter muita cautela em relação à variante Ômicron. Ela é altamente transmissível, então é preciso interromper a transmissão do vírus através de medidas individuais e coletivas, e para isso o poder público, as autoridades sanitárias têm um papel importante e precisam assumir o seu papel primário na proteção da população. No Maranhão, além da Covid, os casos de gripe também se multiplicam. Os 20 pontos de testagem de Covid em São Luís estão lotados o dia todo. A demanda é tanta que a Prefeitura recebeu 50 mil testes do governo federal na segunda-feira. E a previsão é que o estoque dure só até amanhã. Outros 100 mil testes devem chegar na semana que vem. Desde que o ano começou, o atendimento a pessoas com sintomas de gripe aumentou em 300% nos postos de saúde. E os testes de Covid passaram a ser feitos também em 5 terminais de ônibus, onde a procura é grande. Cada terminal de ônibus tem feito entre 1.500 e 2.000 testes por dia. E o que tem chamado a atenção das autoridades é a quantidade de resultados positivos. Segundo a Prefeitura, desde o começo do ano, a cada 3 pessoas que são examinadas nesses locais, uma está com coronavírus. Só ontem o município fez 11.505 testes e quase 3.500 deram positivo. A dona Neuza testou positivo hoje no terminal mais movimentado da cidade. Ela está com sintomas leves. Ontem que eu gripei, aí hoje já deu. Órgãos públicos também estão intensificando a testagem. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou hoje que 916 funcionários estão afastados das funções por estarem gripados ou com Covid. O governo do estado, que no ano passado tornou opcional as máscaras em locais fechados, neste início de ano baixou o decreto, tornando a proteção obrigatória de novo. O Maranhão registrou neste mês 2 casos de co-infecção por coronavírus e influenza. Um deles é de uma criança de 1 ano e 8 meses. O Luca está terminando o tratamento em casa e passa bem. Vamos ver então agora como é que estão os números da pandemia, da vacinação em todo o Brasil. Esses números são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Malu. Boa noite, Bonner, Ana Luísa, e uma boa noite a todos. De ontem para hoje, o país registrou 190 mortes por Covid. No total, são 620.609 vítimas da doença. Nas últimas 24 horas, foram 97.221 novos casos conhecidos. O total passa de 22.815.000.
A média de casos hoje é a maior desde 29 de junho do ano passado. São, em média, 60.072 casos por dia, um aumento de 634% na comparação com a média de 2 semanas atrás. O pesquisador Diego Xavier, da Fiocruz, diz que os números agora estão sofrendo menor influência da instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde e que os dados de casos conhecidos mostram de maneira mais fiel o avanço das contaminações pela Ômicron no país. Reflete o que as pessoas já vinham observando. O epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, alerta para o fato de que o número de casos pode ser bem maior, já que muitas pessoas não estão conseguindo fazer o exame de Covid. Ele também destaca que as mortes não estão crescendo na mesma proporção que os casos e que isso é reflexo, principalmente, da vacinação da população. Por isso, os especialistas reforçam a necessidade de estar com o esquema vacinal completo. A média de mortes também está em alta de 29%, são 126 óbitos por dia. 13 estados estão com alta na média de mortes, 5 têm estabilidade, 8 estados e o Distrito Federal aparecem com queda. Hoje, 11 estados não divulgaram as informações sobre a vacinação. Nas últimas 24 horas, mais de 60 mil pessoas tomaram a primeira dose, 249 mil a segunda dose ou a dose única, 545 mil a dose de reforço. O total do dia passou de 856 mil vacinados. Desde o começo da vacinação, mais de 161 milhões e 800 mil brasileiros receberam a primeira dose da vacina, 85,87% da população. 145 milhões estão com a vacinação completa, 68,04%. E mais de 31 milhões tomaram a dose de reforço, 14,91%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Ana Luísa. Obrigada, Malu. O Ministério da Saúde pediu à Anvisa que autorize o autoteste de Covid. Diante da explosão do número de casos, o governo quer aumentar a testagem da população. Testar, testar e testar foi o mantra da OMS desde o início da pandemia. Mas o Brasil ainda está aquém do recomendado. No país hoje, são autorizados 2 testes, de PCR, que só pode ser feito em laboratório, e o de antígeno, conhecido como teste rápido, que também pode ser feito nas farmácias. Em vários países, além desses 2, também é autorizado o autoteste. O autoteste é parecido com o teste rápido, mas pode ser feito por leigos em casa. O kit vem com um dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o suave, uma espécie de cotonete usado para a coleta nasal, a mais comum. A Anvisa já adiantou que as regras atuais da agência só permitem o registro de autoteste caso haja uma política de saúde pública e estratégia de ação estabelecida pelo Ministério da Saúde. Uma das preocupações é que, como estamos em uma pandemia, é fundamental que todos os resultados sejam comunicados oficialmente. E com o autoteste, esse controle fica mais difícil. Hoje, o Ministério da Saúde encaminhou à Anvisa um pedido de autorização do autoteste no Brasil. O governo diz que o autoteste deverá ser utilizado de forma complementar como estratégia de triagem, o que permite a identificação precoce e o isolamento de pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2 que estão assintomáticas, pré-sintomáticas ou com apenas sintomas leves e que podem estar transmitindo o vírus sem saber. O Ministério diz ainda que o autoteste pode ajudar neste momento em que o número de casos
tem aumentado muito rapidamente e conclui dizendo que a autotestagem é uma estratégia adicional para prevenir e interromper a cadeia de transmissão da Covid-19, juntamente com a vacinação, o uso de máscaras e o distanciamento social. Os autotestes podem ser realizados em casa ou em qualquer lugar, são fáceis de usar e produzem resultados rápidos. Especialistas ressaltam preocupações com o autoteste. Uma delas é com a dificuldade de manuseio. Se o material for colhido errado, o resultado pode ser falso. A pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Margarete Dalcomo, defende o autoteste, mas reforça que é fundamental que o governo mantenha controle sobre os dados. Eu estou de acordo com a Anvisa, que fosse incorporado como uma medida de controle sanitário e que a pessoa, uma vez testando positivo, tivesse mecanismos mensuráveis, digamos assim, de comunicar esse resultado. Larissa Bruna, doutora em genética e biologia molecular, diz que o autoteste é um aliado para ajudar a conter o vírus. Pode ser usado para que as pessoas possam se monitorar e se isolar. Então, antes de algum evento, antes de encontrar algum familiar, a pessoa faria o autoteste e, tendo um resultado positivo, ela então se isola, né, e evita se encontrar com pessoas para não contribuir com essa contaminação descontrolada que a gente está vendo aí. O mundo registrou hoje mais um recorde diário de novos casos de Covid, 3.600.000. Os Estados Unidos puxam esse aumento e estão com hospitais sobrecarregados. Os Estados Unidos atingiram o maior número de hospitalizações desde o começo da pandemia, média recorde de 140 mil internações por dia, alta de 80% nas 2 últimas semanas. E as mortes apontam na mesma direção, alta de 51% nas 2 últimas semanas. Mas se o que se sabe até agora é que a Ômicron é menos perigosa que as outras variantes, por que os Estados Unidos estão vendo recorde de internações, hospitais sobrecarregados, o número de mortes aumentando? Bom, a explicação está na velocidade com que a variante se espalha, contaminando outras pessoas, como fica claro em um outro gráfico. O número de novos casos diários de Covid no país continua sua subida vertical. A média agora é de 780 mil casos por dia. Então, mesmo com uma variante mais branda, o número sem precedentes de contaminados levou ao limite o sistema de saúde de alguns estados. Os próprios profissionais de saúde acabam contaminados e afastados. E o efeito se repete em toda a economia. Cerca de 80 mil caminhoneiros estão fora das estradas, o transporte no país travou. E em diversas cidades, as prateleiras de supermercados estão assim, vazias. E para tentar frear uma transmissão que parece incontrolável, o governo também anunciou que vai comprar mais 500 milhões de testes de Covid para distribuir de graça aos americanos. Mas em meio a esse cenário preocupante, algumas regiões podem estar mostrando os primeiros sinais de esperança. Em Nova York, Chicago, Boston, Los Angeles, por exemplo, os números de novos casos parecem ter começado a estabilizar. Talvez indicando que o surto tenha chegado ao pico e que possa repetir o comportamento da Ômicron em outros países, como a África do Sul, onde depois do auge os números caíram rapidamente. As mortes de pessoas totalmente vacinadas se mantiveram baixas e praticamente estáveis. Já as mortes de pessoas não vacinadas aumentaram muito. Uma pessoa não vacinada tem 13 vezes mais risco de morrer de Covid do que uma vacinada. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso de 2 remédios para evitar hospitalização e morte por Covid. A principal aposta é o baricitinib, um medicamento já usado para tratar artrite reumatoide. A partir de agora, ele passa a ser fortemente recomendado pela OMS para pacientes com Covid em estado grave ou crítico, em combinação com corticosteroides. Segundo o painel de especialistas, evidências indicaram uma redução na necessidade de ventilação mecânica, sem um aumento dos efeitos colaterais. O uso é oral. A outra recomendação é para o anticorpo monoclonal sotrovimab. Mas, ao contrário do baricitinib, ele é indicado para pacientes com Covid não grave, mas que tenham alto risco de hospitalização. Nesse caso, o tratamento é intravenoso. No Brasil, a Anvisa já autorizou o uso emergencial dos 2 remédios.
As recomendações da Organização Mundial da Saúde são baseadas em novas evidências, envolvendo 7 ensaios com mais de 4.000 infectados pela Covid, incluindo pacientes em estado grave e crítico. E representam uma enorme esperança num momento em que a OMS vê recordes atrás de recordes de casos. Mas especialistas alertam que o anúncio não resolve os problemas. O desafio agora é tornar os medicamentos acessíveis. Na Índia, por exemplo, o tratamento de 14 dias sai pelo equivalente a R$30. Já no Brasil, o medicamento é vendido por cerca de R$5.000. A Organização Médicos Sem Fronteiras pediu aos governos medidas imediatas para garantir que patentes não impeçam o acesso ao baricitinib. Está tendo uma explosão de casos e alguns desses casos são graves e as pessoas precisam ter uma chance de sobreviver. A seguir, quase metade das cidades mineiras em situação de emergência. Ouro Preto perde um casarão do século XIX. Um deslizamento de terra destruiu um casarão do século XIX na cidade histórica de Ouro Preto. O vídeo mostra o momento em que uma avalanche de terra cai sobre o primeiro imóvel. Logo em seguida, o casarão histórico de 2 andares é engolido pela terra. Uma nuvem de poeira se forma no local. O deslizamento também atingiu parcialmente um terceiro imóvel. Moradores que passavam pelo local e agentes da Guarda Municipal correram desesperados. A montanha já tinha dado sinais de instabilidade pela manhã. Minutos antes do deslizamento, a Defesa Civil gravou um vídeo alertando a população. Eu peço às pessoas que não transitem nesse local. Há uma movimentação de massa. O deslizamento aconteceu no Morro da Forca, no centro histórico da cidade, e, segundo a Defesa Civil, foi provocado pelo solo encharcado com as chuvas dos últimos dias. A vegetação natural, ela tem pouca função estrutural para manter esse terreno seguro, no caso de um deslizamento como esse, que foi de grandes dimensões e profundo. O casarão destruído é do século XIX. O solar Baeta Neves era protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As construções tinham características neocoloniais e ecléticas. Restauramos de 2009 a 2010 um casarão lindo, importante para a arquitetura de Ouro Preto, mas não cuidamos da sua segurança, que era conter a encosta do Morro da Forca. A Prefeitura de Ouro Preto disse que ainda aguarda o governo do estado fazer uma licitação para executar obras de contenção nas encostas. Em nota, o governo de Minas disse que captou em 2012 recursos federais para obras de contenção de encostas, mas que os projetos demandaram metodologia de sondagem adicional e que a Prefeitura de Ouro Preto se comprometeu a apoiar o estado com a realização da referida sondagem. Mas, diante da complexidade do serviço, ainda não foi concluído. O Ministério Público Federal abriu procedimento administrativo para investigar as causas do desabamento e pedir esclarecimentos sobre as medidas adotadas pela Prefeitura de Ouro Preto para a prevenção dos danos. A promotoria também quer saber se existe risco de novos deslizamentos. Não houve feridos no acidente. Segundo a Defesa Civil, os 13 imóveis já estavam interditados há 10 anos, exatamente pelo risco de deslizamento de terra no morro que cedeu hoje. Minutos antes, a Defesa Civil mandou esvaziar um restaurante e um hotel que também ficam embaixo do morro. A terra quase atingiu também um outro prédio histórico, o Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, que fica bem em frente à montanha. Cerca de 35 imóveis do entorno foram isolados preventivamente. Ouro Preto está entre os municípios mineiros em situação de emergência. Um homem morreu soterrado no sábado. 312 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na cidade. É comovente, é triste, né? A gente sofreu um baque, nós estamos em estado de choque, né? Mais de 40% das cidades mineiras estão em situação de emergência. A cidade que viveu a tragédia do rompimento de uma barragem está de novo cheia de lama. Brumadinho tem cerca de 1.500 desabrigados e desalojados pelos temporais. O dinheiro que a gente recebe é para pagar a conta e para fazer compra do mês. Não tem como comprar esses trem tudo de novo. Guarda-roupa, tudo. Geladeira, fogão, mesa. A água invadiu casas e comércios. O rio começou a subir muito rápido.
Então a gente começou a tirar as coisas aí e na correria, né? Praticamente o nível da loja inteira, aqui, ó. 2,20 metros aí de altura que chegou a água aqui na nossa loja. O nível do rio Paraopeba baixou um pouco. Na garagem, onde ontem ônibus estavam praticamente submersos, hoje já dava para vê-los, mas a altura da água ainda impressiona. Mário Campos também foi afetada pela cheia do rio. Em muitos pontos só é possível ver o telhado das casas. A cena se repete em várias cidades. Em Betim, essa área de plantação está completamente alagada. Em Itabirito, região central do estado, as ruas estão tomadas de entulho e lama, mas também tem solidariedade. Essa caminhonete carregava mantimentos distribuídos aos atingidos. A gente já visitou muitas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente está aqui em Joatuba e o cenário é sempre esse aqui, ó, as pessoas jogando fora objetos, móveis, coisas conquistadas com muito trabalho. Aqui o rio subiu, o rio fica ali atrás. A chuva foi no fim de semana e só hoje as famílias estão conseguindo entrar nas casas que ainda estão cheias de lama. Olha só como é que elas estão. A Amanda é voluntária num galpão cheio de doações e já se emocionou muitas vezes. Teve uma criança que chegou perto de mim e falou assim: ô tia, posso comprar aqui quanto? Será que minha mãe vai ter dinheiro para pagar tudo isso? Aí eu falei assim: não, pode comprar aí que eu pago tudo para você. Sal feliz, entendeu? Isso não tem preço. Na família da dona Luzia, quase todo mundo sofreu com a inundação. A lama invadiu a casa dela e de mais 5 parentes. Hoje ela reuniu a família e veio ajudar o filho caçula. Estou quase chorando aqui, viu? Difícil, eu não estou chorando muito porque eu já chorei demais. A união ajuda no meio de tantas perdas. Com muita fé em Deus e luta, né? Trabalhando e começar tudo de novo, do zero. Agora é a hora de se unir, consolar um ao outro e reerguer, porque graças a Deus está todo mundo vivo. Cidades do Tocantins e do Pará continuam debaixo d'água com a cheia de um dos maiores rios brasileiros. Em Marabá, no Pará, o rio Tocantins está 12 metros acima da média. A cheia afetou 1.700 famílias. A Defesa Civil e o Exército estão ajudando a desocupar as casas. Chegou mais cedo, muito mais cedo. E tô com medo dela. Sempre ela costuma vir em março, no começo de abril, final de março para abril. E agora pegou a gente em janeiro. Faz 2 semanas que a água avança pelas ruas de São Miguel do Tocantins. A Defesa Civil monitora áreas de risco em 30 municípios do estado. Uma situação que tem sido cada vez mais comum aqui na região é encontrar ambientes como esse. Casas abandonadas, onde os moradores deixam tudo para trás e fogem com medo da enchente quando a água se aproxima muito dos imóveis. Daqui é onde eu tiro o sustento da minha família, sabe? E agora a gente não tem mais nada para levar para vender, né? Em 20 anos, essa é a maior cheia do rio Tocantins. A situação hoje no Rio Tocantins ela é um reflexo do acumulado de chuva que vem acontecendo, na verdade, desde novembro, com precipitações acima da média. Se a gente contar todo o período chuvoso, do início de outubro, e contando o que seria no final de janeiro, agora, no dia 13, a gente já chegou a 96% do total de precipitação esperada. Vamos ver então como fica a previsão do tempo para amanhã com a Eliana Marques. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, boa noite, Bonner, e boa noite a todos. Amanhã, previsão de sol em Belo Horizonte, sábado também, sem expectativa de chuva, e ela volta a partir de domingo, mas com pouco volume. Brasília, Vitória e Porto Alegre também terão tempo firme, e a capital gaúcha vai ser a mais quente do país. Já Curitiba é a que esquenta menos. Em São Paulo, calor de 31 graus, são 3 acima da média. E no Rio de Janeiro, 35 graus, 4 mais quente que o normal. Sem risco de chuva forte nessas capitais. E esse calorão no Rio vai ficar bem acima das temperaturas esperadas no centro-oeste e em muitas capitais do Nordeste. No norte, Boa Vista é a mais abafada, com máxima de 34 graus. O sol predomina amanhã onde o mapa está amarelo, em grande parte do Rio Grande do Sul, da região dos Lagos, no Rio até o Espírito Santo, passando aqui por grande parte de Minas e em quase toda a Bahia. Ana Luísa. E onde vai ter temporal, Eliana? Olha, a chuva forte vai se concentrar em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, também Ceará, Piauí, Maranhão,
Parte aqui, olha, do sul do Pará, do Amazonas, noroeste de Mato Grosso, também em Rondônia e no Acre. São Luís, Fortaleza, João Pessoa e Recife tem risco de temporal, assim como Maceió, Teresina, Porto Velho e Rio Branco. Agora a gente fala de energia solar porque o Brasil acaba de atingir a marca de 1 milhão de consumidores que instalaram placas de captação em telhados e pequenos terrenos. Essa tecnologia permite economizar muito na conta de luz, em média 95%, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A energia gerada em um dia abastece o local e sobra. O excedente vira crédito que o consumidor pode usar para abastecer sua residência, sua empresa, em horários que não há luz do sol, como à noite e em dias nublados e chuvosos. A Associação Brasileira de Energia Solar disse também que esse 1 milhão de consumidores geram mais de 8 gigawatts, equivalentes a cerca de 2/3 de Itaipu. E a projeção é que o número dobre até o fim desse ano. Essa é uma boa notícia porque a gente está falando de energia limpa e renovável. E a associação do setor acredita também, Ana Luísa, que este vai ser o melhor ano para a energia solar no Brasil na última década. Vamos acompanhar, tomara. Obrigada, Eliana. Mais de 300 marinheiros e profissionais do turismo se reuniram hoje para prestar homenagem às vítimas e aos profissionais envolvidos nos trabalhos de resgate da tragédia em Capitólio, Minas Gerais. O deslizamento de pedra no último sábado matou 10 pessoas e deixou 25 feridos. 3 barragens de resíduos da Vale, em Minas Gerais, correm o risco iminente de rompimento. Elas estão localizadas em Ouro Preto, Barão de Cocais e Nova Lima. A própria Vale alertou o governo estadual para os riscos. A empresa desativou as barragens e retirou os moradores da região há 2 anos. A Agência Nacional de Mineração afirmou que uma força-tarefa monitora as estruturas em áreas atingidas pela chuva e até o momento não identificou situação de emergência. A seguir, a Human Rights Watch lista ameaças do presidente Bolsonaro à democracia. O Atlético Mineiro tem novo técnico. Tite convoca a seleção para eliminatórias. A Justiça da Rússia autorizou a extradição de Eduardo Fauzi, que é suspeito de integrar o grupo que jogou coquetel Molotov na sede da produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, há pouco mais de 2 anos. A defesa de Fauzi disse que aguarda o julgamento de um habeas corpus ainda este mês e que tenta retirar a acusação de terrorismo para que Fauzi só responda pelos crimes de danos ao patrimônio e incêndio. O relatório anual da ONG Human Rights Watch listou uma série de ameaças aos direitos humanos no Brasil. A operação com 28 mortes na favela do Jacarezinho, a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro, foi citada como exemplo da escalada da violência policial. O relatório também fala das ameaças à vida na floresta, o desmatamento na Amazônia, o maior dos últimos 15 anos. O documento diz que o governo federal vem aprovando leis para anistiar grileiros, flexibilizar licenciamentos e permitir que terras indígenas virem áreas de garimpo. O segundo ano de pandemia trouxe graves desafios para os direitos humanos no Brasil. O relatório diz que o governo federal fracassou na resposta ao impacto da Covid-19 na educação e deixou de tomar medidas básicas para proteger a saúde da população. O relatório lembra a insistência do presidente Bolsonaro em promover remédios comprovadamente ineficazes, as evidências de corrupção na compra de vacinas e as falhas no começo do ano passado, quando dezenas de pacientes morreram por falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas. Bolsonaro sempre, assim como outros líderes com tendências autoritárias ou autoritários ao redor do mundo, foi um negacionista. Ele colocou a política e seus interesses de convencimento dos seus apoiadores na frente da saúde pública, na frente do bem-estar da população. Outra vítima das ações do governo, segundo o relatório, foi a democracia.
O documento afirma que o presidente Jair Bolsonaro ameaçou os pilares da democracia brasileira, atacou e tentou intimidar o Supremo, que conduzia 4 investigações contra ele, inclusive por nomeações na Polícia Federal. Ameaçou agir fora das 4 linhas da Constituição e apresentou um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, responsável por alguns dos inquéritos contra o presidente. O relatório diz ainda que Bolsonaro tentou desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, alegando fraudes sem apresentar provas. E lembra que o governo tentou enquadrar pelo menos 17 opositores e críticos, entre eles jornalistas, usando a Lei de Segurança Nacional, revogada no ano passado. A principal mensagem do relatório é que as instituições democráticas brasileiras e também a comunidade internacional deve permanecer vigilante, né, a qualquer ameaça de interromper o processo democrático legítimo e enfraquecer o Estado Democrático de Direito. Nós entramos em contato com o Palácio do Planalto, mas não tivemos resposta. O presidente Jair Bolsonaro editou hoje um decreto que transfere para a Casa Civil a palavra final sobre ações do orçamento da União, como, por exemplo, o remanejamento de verbas, a abertura de crédito extraordinário. Até agora, essa era uma atribuição exclusiva do Ministério da Economia. Pelo decreto, a economia vai continuar responsável por esses atos, mas a execução vai depender de autorização prévia da Casa Civil. A Casa Civil é comandada por Ciro Nogueira, do Progressistas, e um dos principais líderes do Centrão, o grupo que integra a base de apoio do governo no Congresso. Depois de 2 meses de queda, o setor de serviços cresceu 2,4% em novembro, na comparação com outubro, e chegou a um patamar 4,5% acima do nível pré-pandemia. A atividade com o melhor resultado, segundo o IBGE, foi tecnologia da informação, que desenvolve programas de internet para empresas. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, tem técnico novo. O argentino Antônio Mohamed, de 51 anos, ele é conhecido por lá como El Turco. Ele estava sem clube desde que deixou o comando do Monterrey do México em novembro de 2020. O técnico Tite convocou a seleção brasileira, que vai disputar 2 partidas pelas eliminatórias da Copa. Estreia não tem, mas alguns nomes surpreenderam. Gabriel Magalhães, do Arsenal, na zaga, e Rodrigo, do Real Madrid, no ataque, um dos setores mais concorridos da seleção. O Brasil vai enfrentar o Equador no dia 27 deste mês, em Quito, e o Paraguai no dia 1º de fevereiro, em Belo Horizonte. Goleiros: Alisson, Ederson e o Everton. Laterais: Emerson Royal, Daniel Alves, Alexandro e Alex Telles. Zagueiros: Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Thiago Silva. Meias: Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Gerson, Everton Ribeiro, Felipe Coutinho e Lucas Paquetá. Atacantes: Antony, Gabigol, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Neymar ficou fora dessa porque está se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, que vai ser realizada no fim do ano no Catar. Por isso a lista agora é um pouco maior do que o comum. São 26 atletas. O momento é de observação nos treinamentos, de experiências antes do Mundial, e o que acontece fora de campo também pode pesar. Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, não foi chamado. O motivo? Falta de vacina. Primeiro, eu particularmente entendo, que a vacinação é uma responsabilidade social. Ela é minha e ela é com que a pessoa que está do lado. O Renan Lodge, ele teve a primeira dose, né, de vacina, acho que agora no dia 10, né, doutora Andréia? E então ele não estaria apto, dentro das regras sanitárias dos países, de poder adentrar e estar com a delegação. Então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado, né, e não ter seguido. O Jornal da Globo é depois do Festival Ano Novo, que hoje tem o filme Coringa. Boa noite. Boa noite, até amanhã.